Quando seria recomendado para a mãe ou pai levar a criança num neuropediatra? Quando tiver qualquer suspeita ou qualquer possibilidade de atraso, tá? Para isso, a gente tem que conhecer o desenvolvimento típico, o que é esperado, porque eu só vou saber se está atrasado se eu souber o que é esperado, né? Então, não adianta eu achar que meu bebê só tem que falar com 2 anos, porque daí eu perco toda essa janela de 1 ano. O bebê tem que começar ali com 1 aninho já as primeiras palavras, né? Então, o pai tem que ficar muito atento a isso, a esses pontos de desenvolvimento. E eu sempre falo assim, Esther, eu sei que muitas pessoas falam, a gente não pode comparar. A gente deve comparar, porque essas normativas de desenvolvimento são feitas por amostras comparativas. Então, eu tenho uma amostragem de criança ao redor de 1 ano de idade. Tá? O que essas crianças fazem? Fazem A, B e C de habilidades. Então, o que está fora, a criança que não está fazendo está atrasada. Tá? Então, comparar, para quem não é da área da saúde ou da educação e não conhece assim, profundamente os marcos, comparar com outra criança da mesma faixa etária é a forma mais fácil de você ver se seu filho está com um atraso ou não. Então, é importante. Se alguém falar, sua criança não está falando, deveria estar falando, a pessoa fala, não, mas você é meu filho, ele é o único, é o jeito dele. Não tem isso? Não tem isso. A gente tem os marcos. Dentro desses marcos tem uma janela temporal, geralmente de 2 a 3 meses. Então, nesse tempo, a criança pode fazer essa habilidade. Ellen passou desses 3 meses, está lá no 4º mês e não fez. Está atrasado. Ponto, tem que tratar. E tem risco se a criança ela não engatinha, sair direto andando com 1 ano? Não tem risco, mas como eu falei para você, né, como a gente constrói algumas habilidades a partir do engatinhar, pode ser que eu tenha um problema lá na frente. Então, pode ser que a pega no lápis seja mais difícil, pode ser que a escrita não seja tão legal, pode ser que essa criança tenha mais alteração de alimentação, porque ela não teve tanta experiência com textura, né? Porque quando a criança engatinha, ela passa de um piso para o outro, ela põe a mãozinha no tapete, né? Ela vai mudando aquilo que ela sente na mão. Então, pode ser que essa criança tenha um problema com essas texturas na alimentação, pode ser que a gente tenha um atraso para essa percepção temporoespacial, mas não necessariamente que isso vá acontecer. Entendi. Não tem nada relacionado com problema neurológico sair andando de uma vez. Não, especificamente não. Se não engatinhar vai ter tal coisa. Não. Entendi.